Comece o dia dessa forma. O ritual estoico que muda tudo. Você acorda, mas não desperta. Seus olhos se abrem, mas a mente ainda está aprisionada dentro de padrões que você não percebe. Antes mesmo de levantar da cama, o seu destino do dia já foi sequestrado. Se você não comanda seus primeiros minutos, alguém ou algo vai comandar por você. Você toca o celular, notificações, comentários. A mente começa a correr atrás do que nem começou. Você perdeu a liderança da sua própria manhã. De forma invisível, silenciosa, quase imperceptível, já começou a se perder de si mesmo. É nesse momento, no exato instante em que você desperta, que a filosofia estoica entra em cena. E não como ideia abstrata, mas como uma estratégia concreta, um ritual, uma forma de levantar da cama já vencendo o caos. Não é sobre ser produtivo, não é sobre acordar cedo, é sobre acordar com clareza, com intenção, com domínio. Marco Aurélio não tinha um celular, mas tinha uma guerra interna todos os dias. E por isso escrevia suas meditações antes mesmo de enfrentar o mundo. Epicteto dizia: não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. E a primeira interpretação do dia define todas as outras. Você quer mudar de vida? Mude como começa seus dias. Porque se a sua manhã ainda é um reflexo do mundo, você ainda está sendo moldado por forças externas. A liberdade não começa ao longo do dia. Ela começa nos primeiros minutos. Hoje você vai aprender o ritual estoico que transforma não só sua manhã, mas o seu eixo, seu centro, seu eu racional. Você vai reaprender a acordar. Se você lidera sua mente logo cedo, nada te desvia. Mas se você falha nesse comando, tudo te domina. Vamos começar. O colapso invisível que começa pela manhã. Você não percebe, mas seu colapso pessoal não começa em um grande evento. Ele não dá avisos dramáticos. Ele não aparece como um terremoto, um rompimento súbito ou uma catástrofe emocional. Ele chega aos poucos, silencioso, disfarçado de normalidade. E quase sempre começa pela manhã, ou melhor, começa pela forma como você permite que o dia comece, porque há uma diferença abismal entre acordar e despertar. Você pode levantar da cama e ainda estar dormindo por dentro. Você pode abrir os olhos, mexer os braços, calçar os sapatos e ainda continuar preso ao mesmo padrão mental que te afunda em frustração e repetição. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas acordam sendo empurradas pelo relógio, pela rotina, pelo medo de se atrasar, pelo peso de obrigações acumuladas. E sem perceber, já estão vivendo no modo reativo. Já estão fugindo, correndo, apagando incêndios. Quando você começa o dia correndo, não corre em direção a algo, corre de algo. E esse algo, muitas vezes, é você mesmo. O maior colapso é o que acontece dentro. Quando sua mente se curva diante da pressa, da distração, da comparação, e tudo isso começa antes mesmo do café da manhã. Começa quando você abre o celular, encara a enxurrada de notificações e já entrega sua mente ao mundo. Começa quando você permite que o algoritmo decida o que você vai pensar. Começa quando você, em vez de assumir a liderança, aceita passivamente que alguém ou algo dite o ritmo da sua consciência. Você nunca parou para pensar nisso. Como os primeiros minutos da sua manhã têm o poder de configurar seu estado mental, emocional e até espiritual para as próximas 16 horas. Se você acorda sob ataque, com a mente já inflamada por estímulos, urgências e distrações, você começa o dia derrotado. Você pode até fazer tudo o que precisa fazer, mas faz como escravo, não como comandante. Epicteto dizia que a liberdade começa quando você aprende a governar suas percepções. E o momento mais vulnerável para a sua percepção é o início do dia. A primeira impressão, o primeiro pensamento, a primeira reação. Tudo isso molda o resto.
O colapso mental que tantos sentem no meio da tarde, aquela angústia que parece surgir do nada, muitas vezes foi construída no instante em que você acordou. Porque você não despertou, foi despertado, foi arrastado, conduzido, manipulado por padrões que você nem se deu conta de que estavam ativos. Você já se deu conta de quantos dias começou com pressa, mesmo sem ter um compromisso urgente? Você já se viu olhando o celular deitado na cama por 20 minutos, sem propósito, apenas recebendo passivamente os fragmentos do mundo? Já percebeu como isso altera seu humor, sua disposição e até sua autoestima? É um processo invisível, mas constante, um colapso gradual, mas certeiro, e tudo isso parece normal. Mas o que é normal hoje? Um ciclo de exaustão, distração e fuga de si mesmo. Se isso é normal, então talvez a normalidade seja o maior problema. A filosofia estoica não veio para te oferecer conselhos bonitos ou frases de efeito para serem postadas. Ela veio para te sacudir, para te acordar no sentido mais profundo da palavra. Acordar no sentido de sair da inconsciência. Acordar para o fato de que sua liberdade está sendo vendida em troca de dopamina fácil. Acordar para o fato de que, se você não lidera sua mente, alguém vai liderar por você. E quem lidera sua mente, lidera sua vida. Marco Aurélio escrevia todos os dias ao acordar. Não porque tinha tempo sobrando, mas porque entendia que, antes de enfrentar exércitos e traições, precisava vencer a si mesmo. A batalha mais decisiva acontece na primeira hora do dia. E se você não está armado com intenção, clareza e domínio interno, já perdeu. Acordar não é o fim do sono, é o início da escolha. E a escolha mais importante do dia é esta: você vai permitir que o mundo dite o seu estado interno ou vai definir o seu eixo antes que qualquer estímulo te alcance? Vai ser um efeito ou vai ser uma causa? Vai ser moldado ou vai moldar? A forma como você responde a essa pergunta não depende de motivação, nem de energia, nem de horário. Depende apenas de consciência. O colapso que destrói seu foco, sua disciplina, sua alegria, não começa com um grande erro. Começa com a ausência de liderança. E liderança, aqui, não é gritar, controlar ou agir com força. É estar presente, é não se abandonar. É não deixar que o dia comece sem você estar inteiro dentro dele. Quando você desperta sem intenção, o dia inteiro corre no automático. E o automático, no mundo de hoje, é projetado para te enfraquecer, para te fazer reagir, consumir, duvidar, hesitar. Quando você acorda como um estoico, escolhe o contrário. Escolhe pensar antes de agir. Escolhe observar antes de reagir. Escolhe liderar, ainda que tudo ao redor te convide à passividade. Esse é o início da transformação. Não o início da semana, não o início do mês, não o início de um grande projeto, mas o início do seu dia. Porque o dia é a menor unidade de tempo em que a vida acontece. E se você muda a unidade, muda o todo. Agora que você entendeu o que está em jogo, está pronto para a próxima etapa. Porque o colapso é evitado quando você aprende a dominar a primeira faísca. E essa faísca, muitas vezes, é um simples pensamento. O primeiro pensamento do dia é o que molda todos os outros. Tudo o que você faz ao longo do dia é uma consequência direta de como você pensa. E tudo o que você pensa ao longo do dia começa como um único pensamento inicial. Um único padrão mental que muitas vezes passa despercebido, mas atua como base para toda a cadeia de emoções, decisões e ações que virão a seguir. Esse pensamento fundador, essa primeira forma de interpretar a realidade ao acordar, é como o alicerce invisível de um edifício inteiro. Se ele for instável, tudo o que vier depois será comprometido. Se for claro, sólido, racional, então o resto do dia será construído com consciência.
O problema é que quase ninguém presta atenção nesse momento. Você acorda e a mente já começa a funcionar. Mas em qual direção? Com qual filtro? Com qual intenção? A maioria acorda e já pensa no que não fez, no que está atrasado, no que precisa resolver. O primeiro pensamento é ansiedade, ou culpa, ou pressão. E a mente, como um bom servo, segue essa ordem emocional sem questionar. Ela entra em um estado de alerta e, a partir daí, tudo se torna reação. Só que existe uma escolha aqui, uma escolha que poucos enxergam. O que você pensa ao acordar não precisa ser aleatório. Pode ser uma decisão, pode ser uma prática, pode ser um treino de consciência. E é aqui que os estoicos brilham. Marco Aurélio, em suas meditações, não escrevia para se distrair. Ele escrevia para moldar seus próprios pensamentos. Ele entendia que o que ocupa a mente no início do dia ocupa também o destino de quem somos. Se você começa o dia com pensamentos desordenados, emoções confusas e um foco disperso, esse estado se multiplica. Ele ecoa em tudo o que você faz. Ele te torna mais vulnerável a críticas, a distrações, a autossabotagem. Mas se você começa com clareza, com domínio, com uma ideia forte que sirva de guia, tudo muda. O primeiro pensamento se torna âncora, direção e não confusão. Descartes dizia: penso, logo existo. Mas o estoico moderno pode ir além. Penso com clareza, logo lidero. Porque não basta existir. É preciso existir de forma lúcida, voluntária, responsável. E isso começa com o pensamento que você escolhe alimentar assim que desperta. O pensamento que te conecta com o que realmente importa, e não com o ruído do mundo. Você pode acordar e pensar: mais um dia cheio de problemas. Ou pode acordar e pensar: mais uma chance de colocar em prática o que aprendi. A realidade externa pode até ser a mesma, mas sua postura interna muda tudo. Porque você não reage ao mundo como ele é. Você reage ao mundo como você o interpreta. E sua primeira interpretação é sagrada. Pense em quantas vezes você já perdeu o controle emocional por causa de algo que, no fundo, nem era tão grande. Agora pense em como seria diferente se logo ao acordar, você tivesse um pensamento firme, como um comando interno, uma espécie de alavanca racional. Algo como: hoje nada externo terá poder sobre minha mente. Esse pensamento não elimina os desafios, mas muda completamente a sua forma de enfrentá-los. Ele te prepara, te centra, te reconecta com a sua essência racional. Esse não é um exercício místico. É uma prática mental baseada na observação de padrões. A neurociência já comprovou que o cérebro cria trilhas sinápticas mais fortes a partir dos pensamentos que são repetidos com mais frequência, especialmente nas primeiras horas do dia, quando o estado mental ainda está em transição entre o sono e a vigília. Ou seja, os pensamentos que você escolhe alimentar ao acordar, literalmente, alteram a estrutura do seu cérebro. Você está, a cada manhã, moldando quem você se torna. Se você alimenta pensamentos de medo, seu corpo entra em estado de defesa. Se alimenta pensamentos de gratidão, seu sistema emocional responde com equilíbrio. Se alimenta pensamentos de missão, propósito e presença, sua mente ativa os recursos internos de foco e ação. E tudo isso começa em segundos. Por isso a manhã é tão crítica. E por isso é tão desprezada. O mundo moderno te empurra para acordar no susto, correr, se comparar e reagir. A filosofia estoica te convida a acordar em estado de liderança, a escolher o que vai pensar antes que o mundo pense por você. E essa escolha, embora pareça simples, é a base da liberdade. Porque quem domina o próprio pensamento, domina também as emoções, os comportamentos e os resultados. Então, a próxima vez que acordar, não pergunte que horas são. Pergunte:
Que tipo de pensamento merece espaço na minha mente neste momento? Essa pergunta, quando feita com seriedade, pode mudar o curso de um dia. E quando feita todos os dias, pode mudar o curso de uma vida. O rito da lembrança da morte. Um início que desperta a alma. Acordar é um ato banal para quem vive dormindo. Mas para quem está desperto por dentro, cada novo dia é uma chance rara, uma oportunidade que pode não se repetir. A maioria das pessoas acorda como se o amanhã estivesse garantido, como se houvesse tempo de sobra, como se a vida estivesse em estoque. Mas o estoico acorda com outro pensamento, um pensamento simples, incômodo, mas absolutamente transformador. Hoje pode ser o último. Essa lembrança, chamada pelos antigos de memento mori, não é morbidez, é lucidez. É uma âncora filosófica que te arranca do sono profundo da ilusão e te joga de volta para a única realidade incontestável. Você vai morrer. E ninguém sabe quando, e é justamente por isso que amanhã é sagrada, porque é uma dádiva, não uma dívida. Você não acorda porque tem direito, você acorda porque ainda não foi chamado, e isso muda tudo. Ao lembrar da morte logo ao despertar, você ordena suas prioridades. Você separa o que importa do que apenas distrai. Você não começa o dia com pressa, mas com presença, porque entende que o tempo não é algo que você tem, é algo que está acabando. Essa percepção não gera desespero. Pelo contrário, ela gera clareza, coragem, ação com intenção. Marco Aurélio dizia que devemos viver cada dia como se fosse o último, mas isso não significa viver em euforia ou em busca de prazer. Significa viver com profundidade, com urgência silenciosa, com foco no essencial. Quando você acorda com a lembrança de que pode não haver amanhã, você para de desperdiçar o hoje com distrações vazias, discussões inúteis, pensamentos repetitivos. Você passa a escolher com mais cuidado onde coloca sua atenção, sua energia, sua alma. E não há melhor momento para aplicar esse princípio do que nos primeiros minutos do dia. Porque é ali que sua mente ainda está pura, aberta, vulnerável às programações que virão. Se você começa o dia com a lembrança da morte, qualquer outro problema perde força. Porque tudo aquilo que parecia gigante se revela pequeno diante do fato inegociável de que você é finito, de que o tempo está passando, de que a oportunidade de ser você mesmo está se esgotando. Essa prática, se feita com sinceridade, não paralisa. Ela acelera a presença, ela elimina o ruído, ela gera um tipo de força que não grita, mas que sustenta. Um tipo de coragem que não busca aprovação, mas verdade. Um tipo de lucidez que não depende de motivação, porque já entendeu que a motivação mais poderosa é estar vivo. E estar vivo é estar perto do fim, sempre. Descartes dizia que a dúvida é o início da sabedoria. E não há dúvida mais libertadora do que esta. E se hoje for o último? Essa dúvida elimina as mentiras que contamos a nós mesmos. Ela desmonta as desculpas, os adiamentos, os talvez depois, porque o depois pode não existir. E se não existe depois, a única coisa que importa é o agora. Mas atenção, não basta lembrar da morte como um pensamento filosófico. É preciso torná-la um rito, um hábito consciente. Uma respiração profunda ao acordar, um olhar para o teto, uma frase dita em silêncio. Hoje pode ser o último. Como eu escolho viver? Essa pergunta, quando feita com o coração, reorganiza sua mente em segundos. Ela coloca foco onde havia distração. Ela traz compaixão onde havia julgamento. Ela acende um fogo interior que queima a superficialidade. Acordar com o memento mori é o oposto de viver com medo. É viver com reverência. É respeitar o presente como sagrado. É parar de esperar um momento ideal que nunca chega. Porque o único momento que você tem é este. E se você não faz dele algo significativo, então está dormindo, mesmo acordado.
Essa prática também dissolve a comparação, porque diante da morte, o que o outro tem ou faz perde completamente o sentido. Você não está aqui para vencer ninguém, está aqui para ser inteiro. E ser inteiro só é possível quando você entende que está de passagem. O estoico moderno acorda, respira fundo e agradece. Mas não como quem repete um mantra, e sim como quem entende que foi poupado por mais um dia, e por isso não vai desperdiçar. Vai viver com intenção, com virtude, com coragem. Você quer mudar sua vida? Comece lembrando que ela vai acabar. E então, use esse pensamento para se tornar mais presente, mais livre, mais real. O medo da morte é dissolvido quando você a encara de frente. O medo de viver, também. Essa é a chave. E é apenas o começo. A reprogramação do ego, silêncio e confronto antes da correria. Antes de qualquer barulho do mundo, há um ruído interno que precisa ser enfrentado. É o ruído do ego, aquele que já acorda pronto para defender, justificar, reclamar, competir. Você mal abriu os olhos e ele já começa a trabalhar. Você precisa ser melhor. Você está atrasado. Você tem que dar conta. É o ego que te empurra para dentro da própria mente como se tudo fosse uma urgência. Mas quase nada é. E quanto mais cedo você confronta esse padrão, mais domínio você terá sobre o restante do dia. A maioria das pessoas acorda e já mergulha no fazer, no responder, no produzir. Mas existe um espaço sagrado entre acordar e agir. Um espaço de silêncio, e é nesse espaço que o confronto interno acontece. Se você pula esse espaço, não se encontra, apenas se repete. Você acorda sendo a mesma versão de ontem, movido pelas mesmas crenças, os mesmos medos, os mesmos impulsos. A mente não treinada acorda reagindo, a mente estoica acorda refletindo. Esse espaço de silêncio não é a ausência de som, é a ausência de fuga. É o momento em que você encara a si mesmo, sem distrações, sem justificativas, sem filtros. E é desconfortável, porque o ego odeia silêncio. Ele sobrevive do movimento constante, da ocupação, do barulho. Ele precisa da comparação, da pressa, da validação. Quando tudo para, ele se desespera. E é aí que mora a chave. É nesse desespero do ego que você encontra o seu eu real. Ao silenciar logo ao acordar, você cria um vácuo momentâneo onde o ego perde o controle, onde o eu racional pode respirar, onde a consciência pode emergir. Você começa a perceber pensamentos que antes passavam despercebidos. Por que estou me sentindo pressionado logo cedo? Por que estou com raiva antes mesmo de algo acontecer? De onde vem essa sensação de urgência? Essas perguntas não aparecem quando você já está em movimento. Elas surgem no silêncio, e só no silêncio elas podem ser respondidas com verdade. Descartes dizia que é preciso duvidar de tudo para encontrar a base sólida do pensamento. E essa dúvida só é possível quando a mente para de correr. O silêncio, portanto, não é passividade. É método, é clareza, é o início de uma reprogramação, porque você só pode reprogramar o que consegue observar, e você só observa quando deixa de fugir. Esse momento, nos primeiros minutos do dia, é o mais fértil para plantar uma nova forma de pensar. E isso só acontece se você primeiro limpar o terreno, se você confrontar as vozes automáticas que surgem sem convite. Vozes que te lembram falhas antigas, que já te colocam em defensiva, que criam diálogos internos carregados de crítica, comparação, medo. Essas vozes não são você. São o ego tentando proteger um sistema antigo de crenças. Mas você não precisa mais disso. Você já viu o bastante, já viveu o bastante, já sofreu o bastante para saber que esse modelo não te serve mais. Então você acorda e, em vez de levantar direto, em vez de pegar o celular, em vez de agir no automático, você respira.
Fica sentado, em silêncio, e escuta. Não o mundo, mas a si mesmo. Escuta o que está vivo dentro, sem julgar, sem corrigir, apenas observando. E ali, naquele espaço, algo muda. Você deixa de ser uma marionete emocional. Você começa a se tornar presença. E presença é poder. Esse poder não grita, ele não se impõe. Ele apenas é. Ele observa sem reagir. Ele age sem pressa. Ele escolhe com consciência. E essa é a maior ameaça ao ego. Um ser humano que não se identifica mais com os próprios pensamentos automáticos. Um ser humano que não corre para fugir de si mesmo, mas que senta e escuta, que respira e observa, que se olha sem medo. A reprogramação do ego começa aí, no silêncio matinal, no espaço que você protege para reconectar-se com aquilo que é imutável dentro de você. Aquilo que não precisa provar nada, que não precisa vencer ninguém, que não precisa estar certo, apenas precisa estar presente. A vida moderna nos rouba isso todos os dias, mas o estoico, o cartesiano, o buscador real não entrega esse território sem lutar. E sua luta mais estratégica é feita em silêncio, porque quem domina o silêncio, domina o barulho. Quem lidera o próprio ego, lidera a própria vida. Quem não foge de si mesmo não será dominado por mais nada. Agora você já entendeu. Não basta acordar, é preciso voltar para si, e isso exige coragem. Mas a recompensa é liberdade. O diário filosófico, como escrever, domina o invisível. Você pode passar uma vida inteira tentando mudar seus comportamentos, seus hábitos, seus resultados. Pode buscar métodos, técnicas, fórmulas de produtividade. Mas nada disso funciona de forma real e duradoura se você não muda primeiro a forma como interpreta o que sente e o que pensa. E essa mudança começa quando você decide escrever. Mas não de qualquer jeito. Escrever como quem se observa, como quem lidera a própria mente, como quem transforma o invisível em algo concreto, manipulável, consciente. Isso é o que os antigos chamavam de meditação escrita. Isso é o que Marco Aurélio fazia todas as manhãs. E o que você também pode fazer a partir de hoje. Escrever ao acordar é como segurar um espelho na frente da alma. É como capturar o estado interno antes que ele se perca no meio do caos do mundo. Porque o que você sente, se não for nomeado, se torna um peso sem forma. E o que não tem forma te controla. Mas quando você escreve, você define. Quando define, entende. Quando entende, pode mudar. Mas esse tipo de escrita não é sobre estética, não é sobre ser escritor. É sobre ser inteiro. É sobre dar nome ao que te governa. E mais ainda, é sobre direcionar o que vai te guiar naquele dia. O diário filosófico é uma ferramenta de reprogramação do olhar. Ele não serve para desabafar, serve para liderar, serve para registrar o que você quer lembrar quando o mundo começar a te testar, porque ele vai testar. E como escrever de forma estoica? Como transformar esse ato simples em algo poderoso e transformador? Com método, com clareza, com repetição, com verdade. Ao acordar, antes do mundo te invadir, você senta e escreve 3 frases. A primeira: o que está sob meu controle hoje? Essa pergunta te posiciona, te devolve o comando, te lembra que não importa o que aconteça, sempre haverá algo que depende apenas de você. Sua reação, sua intenção, sua conduta. Ao escrever isso, você assume as rédeas da própria experiência. A segunda frase: qual virtude quero praticar hoje? Aqui você molda seu caráter. Escolhe com antecedência como vai reagir aos desafios. Se vai responder com paciência, com coragem, com moderação, com justiça, a virtude não nasce do acaso. Ela é uma decisão que antecede a ação. E quando você escreve, você imprime esse código em sua mente. A terceira frase: o que pode me tirar do eixo hoje? Essa pergunta é um escudo.
Ela antecipa os gatilhos. Ela te prepara para os testes. Quando você já sabe o que pode te afetar, já começa o dia menos vulnerável. E mais ainda, começa o dia com um plano interno, com um roteiro mental que evita que você se perca. Essas 3 frases, escritas todos os dias, não são só palavras. São alavancas de consciência. São afirmações silenciosas de liderança pessoal. São lembretes de quem você escolheu ser, mesmo que tudo ao redor tente te desviar. O poder de escrever está no fato de que o papel não mente. Ele revela. Ele mostra padrões. Ele devolve a você uma imagem real de si mesmo. E mais importante, ele te dá o poder de mudar essa imagem, um dia por vez. Descartes defendia a clareza das ideias como fundamento do saber. E não existe ferramenta mais poderosa para clarear ideias do que a escrita. Escrever força você a organizar o pensamento, a escolher as palavras, a tornar tangível o que antes era nebuloso. E nesse processo você pensa melhor, e ao pensar melhor, age melhor, porque tudo começa no pensamento, mas tudo se transforma na ação. E a escrita é a ponte entre os dois. Por isso, se você quer mudar de verdade, pare de confiar apenas na memória, na empolgação, no improviso. Comece a registrar. Comece a ordenar o caos interno antes que ele vire comportamento automático. Não espere o dia te esmagar para então buscar equilíbrio. Comece equilibrado. Comece guiado por aquilo que você mesmo escreveu, com consciência. E não importa se você escreve em um caderno caro ou em uma folha rasgada. O que importa é o compromisso com a verdade, com a presença, com a clareza. Você não escreve para postar, escreve para não se perder. Poucas pessoas dominam esse hábito, mas todas que dominam também a si mesmas. Porque quem escreve com intenção logo ao acordar, não se curva mais diante dos estímulos externos. Ele carrega consigo um código, uma direção, uma âncora, um escudo invisível que nasceu da própria mente, lapidada no silêncio da manhã. Você quer clareza? Quer foco? Quer disciplina? Então comece escrevendo, porque a mente, sozinha, esquece. Mas a palavra escrita se transforma em lembrete, em guia, em estrutura. E isso, quando feito todos os dias, muda tudo. Programando sua primeira ação com virtude. A mente pode estar clara, o pensamento pode estar alinhado, as intenções podem estar no lugar certo, mas se você não traduz tudo isso em ação, nada se transforma. O dia não muda, a vida não muda. A consciência precisa descer para o corpo. A clareza precisa ser encarnada no gesto. E esse gesto começa com a sua primeira ação do dia. Aquela que você executa logo após o despertar da mente. E é nesse exato ponto que a maioria se perde. Pensam com profundidade, escrevem com intenção, mas agem no automático. Deixam que o corpo siga os mesmos hábitos, os mesmos rituais vazios, as mesmas rotinas que servem ao ego e não à alma. A prática estoica exige que a ação venha carregada de virtude. E não uma virtude abstrata, teórica, poética, mas uma virtude que seja corpo, decisão, movimento. Ao programar conscientemente sua primeira ação do dia, com base em uma virtude específica, você molda o tom da sua existência. Porque é essa primeira escolha física que confirma quem você está decidindo ser. Ela serve como um selo, como uma assinatura comportamental daquilo que você escreveu, refletiu e decidiu carregar internamente. Imagine a diferença entre levantar da cama e pegar o celular, e levantar da cama e estender a mão para arrumar o lugar onde dormiu. Uma ação simples, quase insignificante, mas que carrega em si a virtude da ordem, da responsabilidade, do respeito por si mesmo. Essa escolha, repetida todos os dias, cria um traço de caráter. Agora imagine abrir o chuveiro com presença, sentindo a água,
como um símbolo de limpeza interna e externa. A virtude aqui é a atenção plena, a reverência, o cuidado com o corpo como templo da mente. Ou ainda, escolher começar o dia com um exercício físico, mesmo curto, mesmo leve, mas com a consciência de que a disciplina é mais importante do que o conforto. Essa ação se torna a prática da fortaleza, do domínio sobre o corpo, da liderança do eu racional sobre o eu impulsivo. Você não precisa fazer algo grandioso, precisa fazer algo simbólico, algo que marque para o seu sistema nervoso, para sua identidade, para sua alma, que você está acordado, presente, comandando, porque o corpo entende sinais. E quando você o move com virtude, ele responde com energia, com direção, com clareza. A filosofia cartesiana nos lembra que o pensamento, para ser válido, precisa ser coerente, estruturado, capaz de conduzir a ação correta. A virtude, no estoicismo, é justamente essa ponte entre a razão e a prática. É o pensamento que se torna movimento ético. E quando você transforma isso em hábito matinal, a sua vida inteira muda de eixo. Porque agora suas ações não são mais reações, são afirmações silenciosas de quem você escolheu ser. E há um poder nisso que quase ninguém explora. A maioria vive em busca de grandes resultados, mas ignora as pequenas decisões. Espera por um momento ideal para mudar, mas não percebe que a mudança já começou ou foi sabotada no primeiro gesto do dia. Acordar e andar com preguiça, reclamar, agir de forma displicente com as tarefas mais simples. Isso programa o cérebro para um dia medíocre. Mas levantar com decisão, agir com precisão, começar com integridade, isso aciona um modo de existência completamente diferente. A prática da virtude, nesse contexto, não precisa ser anunciada. Ela não precisa ser visível aos outros. O que importa é o impacto interno. Você sabe, você sente, você percebe a diferença quando age com propósito. E a primeira ação do dia, quando feita com virtude, abre um ciclo que tende a se repetir. Clareza gera clareza. Ordem gera ordem. Coragem gera coragem. Você escolhe a virtude como quem escolhe a bússola. Ela não determina onde você vai chegar, mas determina como você vai caminhar. E é isso que muda tudo. Porque uma vida pode até ser feita de dias longos e desafiadores, mas é definida pela forma como esses dias começam. E se você começa com virtude, termina com honra, mesmo que nada tenha saído como esperado. Por isso, agora que você já pensou, já escreveu, já silenciou, falta apenas agir. Agir de forma consciente, agir como quem lidera. Agir como quem entendeu que não existe separação entre filosofia e cotidiano. Tudo o que você acredita deve ser visível no que você faz. E tudo o que você faz começa com a sua primeira ação. Faça dela um rito, um gesto sagrado, uma afirmação silenciosa de quem você escolheu ser. A arquitetura estoica da primeira hora. A primeira hora do dia não é apenas um intervalo entre acordar e começar as tarefas. Ela é o molde invisível de toda a sua jornada diária. Tudo o que você vai sentir, enfrentar, tolerar ou transformar ao longo do dia já começa a ser definido nos primeiros 60 minutos após o despertar. Esse espaço de tempo é uma zona de construção mental, emocional e espiritual. E é nesse terreno que você decide se será guiado pela sabedoria ou arrastado pela distração. A maioria ignora esse campo. Acorda no piloto automático, sem estrutura, sem estratégia, sem consciência. Mas o estoico, não. O estoico projeta a própria manhã como um arquiteto constrói uma casa que precisa resistir às tempestades. Não se trata de seguir uma rotina rígida, robótica, artificial. Trata-se de criar uma sequência lógica e consciente de ações que sustentem o que há de mais valioso: sua presença, sua clareza, sua integridade. Essa arquitetura não é estética,
ela é funcional. Ela organiza o interno antes que o externo comece a testar sua firmeza. Porque o dia virá com cobranças, distrações, frustrações. Isso não é uma possibilidade, é uma certeza. E você precisa estar pronto. A primeira hora bem construída começa com o silêncio. Não como ausência de som, mas como presença total. Um espaço em que o pensamento é observado sem julgamento, onde a respiração é retomada com profundidade, onde o corpo é acordado com respeito. Nesse momento, você ancora sua mente no agora, antes que ela comece a correr atrás do que ainda não aconteceu. Depois, vem o pensamento fundador, a frase guia, a lembrança daquilo que é inegociável. Algo simples, direto, que resuma a sua postura diante do mundo. Pode ser um ensinamento estoico, uma linha do seu diário, uma decisão feita na noite anterior. O que importa é que essa ideia seja clara, forte e verdadeira o suficiente para te lembrar quem você é mesmo quando tudo tentar te fazer esquecer. Em seguida, a ação física, aquela que sela o pacto entre mente e corpo. Pode ser o exercício, a arrumação do ambiente, a limpeza pessoal feita com presença, o preparo do café com gratidão, o que for. Mas tem que ser feito com consciência, sem celular, sem pressa, sem distração. O corpo entende intenções, e quando você se move com virtude, ele responde com energia, ele sabe quando você está presente, e essa presença muda a química do seu cérebro, desativa a reatividade, ativa a razão. Você continua a primeira hora com um momento de leitura, talvez. Um contato com ideias mais altas, com autores que te lembram do que é essencial, não como distração, mas como nutrição. Você se conecta com mentes que vieram antes de você, que pensaram mais profundamente do que você, que enfrentaram desafios maiores do que você. E isso te coloca no lugar certo, o da humildade, da busca, da verdade. Se possível, você escreve. Porque o pensamento, quando não é registrado, se perde. E você não está aqui para perder o que é valioso. Você está aqui para liderar. E líder que não documenta suas direções se perde com facilidade. A escrita não precisa ser longa, precisa ser real. Precisa vir do que você sente, do que você acredita, do que você decide carregar. E antes de terminar essa hora inicial, você escolhe como vai entrar no mundo, como vai abrir a porta, como vai se apresentar, não como quem busca aprovação, mas como quem carrega um código interno que ninguém vê, mas todos sentem. Um tipo de energia que emana de quem está alinhado por dentro, de quem não está mais se arrastando para dentro do dia, mas caminhando com intenção por ele. Essa arquitetura estoica da primeira hora não é algo que você aprende e pronto. É algo que você vive, refina, adapta. Não existe fórmula rígida. Existe clareza de princípios. E o princípio é simples. A forma como você começa determina a forma como você continua. E se você começa perdido, corre o risco de se perder mais ainda. Mas se você começa centrado, mesmo os desvios se tornam oportunidades de fortalecimento. A maior parte da sua vida vai acontecer dentro de dias comuns. Não será em grandes eventos. Não será em momentos extraordinários. Será no ordinário, no cotidiano. E é por isso que a primeira hora do dia é tão decisiva, porque ela define como você vive o comum. E viver o comum com excelência é o que constrói uma vida incomum. Você tem esse poder de moldar seu estado interno, de criar um sistema de alinhamento pessoal, de ser o arquiteto da sua manhã e, por consequência, o autor da sua vida. A resistência ao mundo. Como se blindar antes de abrir o celular. Existe um instante decisivo entre o momento em que você acorda e o momento em que você toca o celular. Esse instante pode parecer pequeno, insignificante, irrelevante, mas é, na verdade, um campo de batalha.
O que você faz nele define se você vai liderar o próprio dia ou se vai ser arrastado pelas demandas, comparações e ruídos do mundo. E quase sempre esse campo é perdido, porque o gesto automático de abrir o celular já se transformou num reflexo condicionado. Você nem pensa, você só faz. E nesse ato você entrega sua mente. Você abre a porta da sua consciência e convida o caos para entrar. As notificações chegam como flechas, e cada uma delas carrega um pedaço da sua atenção. Mensagens que te cobram, notícias que te amedrontam, imagens que te comparam. Nada disso foi filtrado, nada disso foi escolhido, mas tudo isso está moldando sua mente. E o mais alarmante é que esse processo acontece num momento de máxima vulnerabilidade neurológica. Nos primeiros minutos do dia, seu cérebro ainda está em estado de transição. Ele absorve mais, ele grava mais, ele é mais sugestionável. E ao se expor à avalanche digital, logo ao acordar, você não está apenas se atualizando. Você está se programando, e a programação não é sua, é dos outros. A filosofia estoica é clara: o que você permite entrar, governa. Se você não constrói um filtro, você será invadido. Se você não lidera a própria atenção, você será escravizado por qualquer coisa que a capture. E a maior ferramenta de captura da atualidade está na palma da sua mão. O celular é neutro, mas o uso que você faz dele define se ele será uma ferramenta de consciência ou um portal de distração. Você já reparou como seu humor muda depois de alguns minutos rolando a tela? Como você começa a comparar sua vida com recortes perfeitos da vida dos outros? Como você sente uma leve ansiedade, uma pressa, uma sensação de que está ficando para trás? Nada disso existia antes, foi induzido e você aceitou, sem questionar, sem resistir. Mas o estoico resiste, e sua resistência não é agressiva, é estratégica. Ele entende que para preservar a própria mente, precisa estabelecer limites claros. E o primeiro limite começa pela manhã. Antes de abrir o celular, ele abre a própria consciência. Ele respira. Ele escreve, ele pensa, ele se ancora em algo interno, porque só quem está firme por dentro consegue enfrentar o mundo sem ser derrubado. René Descartes defendia a ideia de que o pensamento deve ser construído sobre bases sólidas. E não há base mais frágil do que uma mente contaminada por estímulos externos logo ao acordar. Se você quer clareza, quer direção, quer profundidade, precisa criar um escudo invisível que te protege nas primeiras horas do dia. Um espaço onde apenas o essencial entra, onde você reconstrói o seu eixo antes de permitir que o mundo interfira. Esse escudo é feito de escolhas. Escolher não tocar no celular nos primeiros 30 minutos. Escolher alimentar a mente com ideias, não com distrações. Escolher se ouvir antes de ouvir os outros. Escolher começar o dia com intenção e não com reação. Essas escolhas não são fáceis, mas são transformadoras. E quanto mais você as repete, mais forte se torna. É claro que o celular faz parte da vida. Você precisa responder mensagens, resolver tarefas, se comunicar. Mas isso não precisa acontecer no primeiro minuto. Você pode escolher o momento de se expor, pode decidir quando e como se conectar. Porque se você não escolhe, alguém escolhe por você. E essa escolha pode custar sua clareza, sua energia, sua paz. Blindar-se não é se isolar, é se preparar, é construir uma mente tão forte, tão lúcida, tão bem ancorada, que mesmo quando o mundo grita, você permanece em silêncio. Mesmo quando tudo te convida à pressa, você permanece firme. Mesmo quando as comparações tentam roubar sua autoestima, você permanece centrado. Porque já decidiu, porque já se guiou, porque já se encontrou antes de abrir qualquer janela para o mundo externo.
Você não pode controlar o que o mundo vai te mostrar, mas pode controlar o que você permite que entre. E essa permissão começa com um gesto, um simples gesto. O gesto de não tocar no celular até que você tenha tocado em si mesmo. Até que você tenha se reconectado com o que realmente importa. Até que você tenha assumido a liderança do seu estado interno. É nesse espaço de resistência silenciosa que nasce o verdadeiro poder. O poder de não ser levado. O poder de não ser moldado. O poder de estar presente, mesmo num mundo que te quer disperso. O código interno, como definir quem você será ainda pela manhã. Acordar é mais do que sair do sono. É o momento em que sua identidade, mesmo que inconscientemente, está sendo construída. Você não acorda pronto, acorda em branco. E nesse estado de transição entre a mente que dormia e a mente que vai agir, há uma oportunidade rara. Definir quem você vai ser naquele dia. Porque, ao contrário do que muitos pensam, você não encontra a si mesmo ao longo do tempo. Você se escolhe. Você se escreve, você se modela todos os dias, e o momento mais estratégico para isso é agora, enquanto o mundo ainda está calado e o barulho externo ainda não te sequestrou. O código interno é esse conjunto invisível de intenções, princípios e decisões silenciosas que você ativa antes mesmo de sair de casa. Ele não aparece na sua roupa nem no seu tom de voz, mas guia tudo o que você faz. Ele dita como você reage, como você fala, como você encara obstáculos. E esse código, se não for definido por você, será definido pelo acaso, pela repetição, pelas circunstâncias ou, pior ainda, pelos outros. A maioria acorda e simplesmente continua sendo o que sempre foi. Mesmo que esteja infeliz, mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja buscando algo novo, ainda assim, repete a versão antiga como se ela fosse inevitável. Mas não é. Você pode e deve criar uma nova versão de si mesmo. Não como alguém diferente, mas como alguém mais fiel àquilo que sabe que pode ser. E esse processo não acontece no meio do dia, depois de um problema, após uma crise. Ele começa antes, começa pela manhã, quando você decide qual será o tom da sua postura diante da vida. Marco Aurélio escrevia para lembrar a si mesmo de quem ele era. Porque até um imperador, com poder absoluto, sabia que poderia se perder se não reafirmasse diariamente sua essência. E você, com seus desafios modernos, distrações constantes e pressões invisíveis, acha mesmo que vai permanecer firme sem fazer o mesmo? Não vai. Porque ninguém permanece firme por acaso. A firmeza é uma construção. E ela começa com a escrita do seu próprio código interno. Esse código é simples. Ele pode ser uma frase, uma decisão, uma escolha de postura. Algo como: hoje serei paciente diante da ignorância. Ou: hoje não vou negociar minha disciplina. Ou ainda: hoje vou reagir com presença e não com impulso. Você não precisa escrever muito, precisa escrever com verdade e repetir isso com convicção, como um pacto silencioso, como uma programação que será executada mesmo quando o caos aparecer. René Descartes nos ensinou que clareza é o fundamento do pensamento verdadeiro, e não há clareza maior do que saber quem você está decidindo ser. Não quem os outros esperam que você seja. Não quem você foi ontem, mas quem você escolhe agora. Essa escolha, mesmo invisível, transforma sua energia, transforma seu olhar, transforma a forma como você ocupa o espaço. Porque as pessoas sentem quando alguém carrega um código, e esse código não precisa ser explicado, ele é percebido. Porque quando você vive com coerência entre o que pensa, sente e faz, você transmite uma força silenciosa que inspira, que gera respeito, que comanda sem gritar, que lidera sem controlar.
É esse tipo de presença que o mundo precisa, e ela não vem com cursos, com diplomas, com técnicas. Ela vem com um compromisso interno renovado a cada manhã. O que você está fazendo ao acordar não é apenas começar um dia. Está assumindo uma identidade, está dizendo para o seu corpo, para a sua mente e para o universo: é assim que eu caminho, é assim que eu ajo, é assim que eu sou. E quanto mais você repete esse código, mais ele se torna natural. Mas ele vira parte do seu ser, até o ponto em que não é mais algo que você faz, é algo que você é. Mas não se engane, esse código precisa ser cultivado, alimentado, protegido. Ele não sobrevive por inércia. Ele morre na distração, ele enfraquece na pressa. Ele desaparece quando você deixa que o mundo entre antes de você estar pronto. Por isso, a blindagem vem primeiro. O silêncio vem primeiro. A escrita vem primeiro. E então, você planta o código. Você ancora a sua essência. E a partir daí, vive com intenção. Você pode ter 1 milhão de tarefas, obrigações e demandas ao longo do dia. Mas nada disso define quem você é. O que te define é como você reage a tudo isso. Com que postura você se apresenta. Com que valores você responde. E essa definição não é automática. É construída, é definida de manhã. Enquanto muitos estão apenas acordando biologicamente, você está acordando espiritualmente, racionalmente, filosoficamente. Você está decidindo ser quem escolheu ser. Vença a primeira batalha ou perca o dia inteiro. A primeira batalha do dia não é contra o despertador, não é contra o trânsito, o trabalho, a cobrança ou a rotina. A primeira batalha do dia é contra você mesmo, contra o seu impulso de repetir o que não funciona, contra o desejo de se distrair para não sentir, contra a tentação de ceder à pressa e negligenciar o que mais importa. E se você perde essa batalha logo cedo, o resto do dia já começa manchado. Porque é ali, no primeiro ato consciente após abrir os olhos, que você define se será o comandante da sua existência ou apenas mais um reagente da realidade. Vencer essa batalha não significa levantar com motivação. Significa levantar com intenção, com clareza, com decisão. A motivação é frágil, inconstante, dependente de humor. A intenção é sólida. Ela vem de um lugar mais profundo. Um lugar que você acessa quando silencia, reflete, escreve, respira e age com virtude antes de abrir qualquer janela para o mundo externo. Aqueles que falham nessa primeira batalha vivem em desequilíbrio. Passam o dia tentando compensar o que perderam nas primeiras horas. Correm sem saber para onde, produzem sem saber por quê. Reagem sem saber ao quê. São levados, arrastados, moldados por tudo que vem de fora, porque não construíram nada por dentro e por isso vivem frágeis, vivem vulneráveis. Vivem repetindo os mesmos ciclos, acreditando que estão avançando, mas apenas estão ocupados. A filosofia estoica sempre foi sobre vencer o que está dentro antes de tentar mudar o que está fora. Sobre construir a fortaleza interna antes de sair para enfrentar o campo de batalha externo. Marco Aurélio, mesmo diante de guerras reais, entendia que sua guerra mais importante era contra seus próprios impulsos. E você, que vive num mundo onde a guerra é feita de ruídos, pressões, distrações e urgências falsas, precisa dessa fortaleza ainda mais. Acordar e não agir com clareza é o mesmo que entregar sua vida para ser conduzida por algoritmos, agendas alheias e padrões emocionais que te afastam da sua essência. Mas acordar e agir com consciência é um ato de rebelião silenciosa. É um grito sem som dizendo: hoje eu decido, hoje eu lidero, hoje eu não me perco. E essa escolha muda tudo. Porque mesmo que o dia traga problemas, você não será mais o mesmo. Você estará armado com presença, com postura, com poder real. E é isso que ninguém te ensinou, que o seu dia não muda porque você quer.
Ele muda porque você muda antes que ele comece, porque você planta ainda no silêncio da manhã o tipo de mente que será capaz de resistir, de reagir, de transformar. E esse plantio não exige nada além de intenção. Você não precisa de aplicativos, não precisa de livros, não precisa de técnicas complexas. Precisa apenas de si mesmo, inteiro, presente, real, nos primeiros minutos do dia. Esse é o momento mais valioso da sua rotina e quase sempre é o mais desperdiçado, porque exige esforço, exige silêncio, exige coragem de se olhar. Mas se você vence ali, se você permanece firme ali, o resto do dia se alinha, porque seu eixo já está firmado, seu código já foi ativado, sua mente já foi guiada. Então a pergunta final não é sobre o que você vai fazer hoje. A pergunta é: você vai acordar como quem está sendo chamado ou como quem está sendo empurrado? Vai acordar como quem sabe o valor do próprio tempo ou como quem finge que a vida é infinita? Vai acordar como quem domina ou como quem apenas sobrevive? Essa é a sua batalha. E ela começa amanhã, ou melhor, começa agora. Escolha vencer. Porque se você lidera a primeira hora, lidera o dia inteiro. E se lidera o dia inteiro, um dia de cada vez, você reconstrói a própria vida.